Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 16 de maio. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês. Sempre agradecendo pela generosa audiência, por essa permissão. Procurando sempre trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E hoje é um assunto que é daqueles programas que eu gosto de fazer. E vocês já vão entender. Um nome vem se destacando desde 2022 na arte friburguense. E por que não dizer também na educação, Companhia de Arte Jane Airão. Desde que iniciou suas atividades, nos presenteou com dois grandes sucessos. Eu falo dois, que esses dois eu assisti, mas depois vocês vão saber que tem um terceiro que eu não assisti, mas esses dois eu sei que foram um grande sucesso que eu assisti. O primeiro foi A Promessa, que é um espetáculo litero-musical ambientado no século XIX, que contou com a saga do maestro português Samuel Antônio dos Santos, responsável pela fundação da nossa centenária Euterpe Friburguense e pela construção da Capela de Santo Antônio na Praça do Suspiro. Esse espetáculo estreou em 2023 numa concorrida apresentação no grupo de GPH de promoção Mano Cônigo. Eu estava presente, foi muito concorrida. Acho que a casa nunca teve tão cheia. Depois passou pelo Teatro Nova Friburgo Country Club, chegando ao nosso palco maior, tendo reinaugurado o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Também passou pelo Teatro em Cantagalo e, por fim, esperando que não tenha sido a última apresentação, até que se tiver outra eu vou assistir. Esse, infelizmente, eu não pude ir, apesar de ter recebido o convite. A Marinha do Brasil convidou para A Promessa ser apresentada na Ilha Fiscal, na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que isso foi uma noite inesquecível para os dois convidados, porque eles certamente estavam lá, né? Um deles eu sei que estava, porque eu vi um vídeo, eu vi que estava. A outra vamos ver, ela vai depois responder se estava. Ah, estava. Sim. Então, os dois estavam lá na Ilha Fiscal, que eu tenho certeza que foi uma grande marca na carreira deles. O segundo sucesso, grande sucesso, veio através de Fale de Amor, um espetáculo adaptado à obra do escritor francês Mike Quest, eu acho que é isso mesmo. Michel Quast, desculpe aí pela minha ignorância no nome. Ele é francês. Ele é francês, né? A trama é marcada pela chegada de um andarilho muito sábio ao Portal das Estrelas, um lugar mágico e, claro, aconteceu com uma promessa. Foi apresentado no Laércio Rangel Ventura, casa cheia. Eu também tive o privilégio de estar presente. Enfim, foram dois maravilhosos presentes que a Companhia de Arte Jane Airão ofertou aos friburguenses. Eu considero presente, aqueles presentes, digamos, preciosos, né? Nesse ponto, alguns telespectadores podem estar se perguntando por que o Modesto está contando os feitos da Companhia de Arte Jane Airão. Porque a criativa e inquieta Jane Airão, é assim que eu a vejo, né? Na inquietude dela, ela vive nessa inquietude dela, ela está sempre buscando mais e mais. E ela conseguiu, mais uma vez. Vem aí, certamente, mais um grande espetáculo da Companhia de Arte Jane Airão. Vem aí, Floradas na Serra. E se já vem mais um espetáculo da Companhia de Arte Jane Airão, o Pensando Nova Friburgo não poderia ficar de fora, né? Ele está repetindo com o que fez quando dos lançamentos de A Promessa de Fale de Amor. Está trazendo essa Companhia de Arte Jane Airão para falar de Floradas na Serra, né? Disso isso, estão recebendo nesta noite um ator e uma atriz que estão no elenco deste novo espetáculo. Enfim, este é o tema do programa. Floradas na Serra, mais um espetáculo da Companhia de Arte Jane Airão, com estreia marcada para o próximo dia 31. Antes eu tenho aquela minha tradicional citação, uma frase, que tem sempre a ver com algum recado que eu passo no programa ou com o tema do programa em si. E esse tem a ver com o programa em si. É uma pequena frase, é uma citação retirada da obra Floradas na Serra, de Diná Silveira de Queiroz, né? Que é ela que escreveu Floradas na Serra. Eu gosto muito dessa frase dela. Amar é sofrer, mas quem não ama já está morto. Eu não sei nem se isso vai aparecer na peça, mas essa frase, eu gosto dessa frase dela. Amar é sofrer, mas quem não ama já está morto. Quem não amar é sinal que não viveu, né? Pode não dar certo, pode ter amor para outra pessoa, não deu certo, mas amar é fundamental. Dito isso, vamos ao programa da noite. Estou recebendo aqui Eduardo Ramos, que é o Dr. Celso em Floradas da Serra. Se não era para falar, eu já falei.
Boa noite, Eduardo, mais uma vez presente. Obrigado por ter vindo. Modesto, que alegria poder voltar. Mais uma vez, a gente está aqui fazendo o lançamento de um espetáculo no seu programa. E das outras vezes, não só deu muita sorte, mas trouxe muita gente. A gente sempre teve a casa muito cheia e acredito que muito por conta da sua ajuda, da sua contribuição, né? A gente podendo vir aqui para apresentar. Muito animado, muito cheio de vontade de chegar ao dia da nossa estreia, mas depois a gente fala mais sobre isso. Certamente. E está aqui pela primeira vez, eu agradeço muito a vinda dela, Isabela Ciniello, Isso. Ciniello Araújo, que será a Letícia em Flores da Serra. Obrigado por ser vinda, Isabela. Isso, eu que agradeço, nós, né, agradecemos, em nome de Jane Airão também, agradecemos essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui divulgando este belíssimo espetáculo, imperdível, emocionante. Tenho certeza que sim. Quem já viu a Companhia de Arte de Jane Airão sabe que vem coisa boa aí. Jane, um beijo no coração e na generosidade de Jane, né, que ela mandou uma mensagem para mim. Falei, Jane, você está sendo de porta-aberta. Falei, não, dessa vez eu peço que você receba 2 atores. Falei, então é só indicar. Eu falei assim, mas o Eduardo vem, né? Ela falou, tá bom, o Eduardo tinha que vir, né? Ele sabe a admiração que eu tenho pelo trabalho que ele muito. faz. E eu estou muito feliz por estar aqui também. Isabela, ele já passou por aqui, eu não vou dar essa colher de chá desse apresentado de novo, não. Mas você é caloura. Vamos conhecer um pouquinho Isabela Ciniello de Araújo. Quais são as suas origens? O que você faz, desde quando que você faz teatro e o que levou a Companhia de Arte de Jane Airão. Sei que você faz parte dos vitoriosos elencos de A Promessa Fala de Amor. Sim. Tá? Um deles sim. eu até lembro de você na peça, né? No Fala de Amor eu acho que estava mais fácil, né? Fale-me de Amor. Samuel estava aquelas roupas mais difíceis e a gente ficar, não né? se conhecia, né? Na Promessa eu fui a Condessa de Nova Friburgo. E dancei a valsa, teve aquela valsa de abertura também, participei dançando, coreografando também, né? A coreografia dela. Porque eu sei que você que fez a coreografia. Isso. Está lá na ficha técnica. Né? Isso. Mas fale um pouquinho quem é você. Das suas origens, se é friburguense ou não é. Que eu não sou friburguense. Eu fui adotado por Friburgo. Morei muitos anos no Rio. Eu não sou friburguense. Sou friburguense de coração. Moro aqui em julho, fazem 23 anos que eu estou em Friburgo. Eu sou médica veterinária. Tenho minha clínica aqui no Espaço ARP, de oftalmologia veterinária. Estou em casa. E vim para Friburgo para trabalhar, já era veterinária, né? Sou formada há 27 anos e fiquei. Amo Nova Friburgo. Também sou professora de dança de salão, tenho meu registro profissional pela Escola de Dança do Cigano. E eu conheci Jane, como a gente até começou a conversar, em 2019, pouco antes da pandemia, quando ela abriu a Casa de Arte no Cônego. Sim. Né? E eu fui lá, eu queria fazer teatro. Eu fiz um pouco de teatro na minha adolescência, com uns 14, 15 anos, mas era muito tímida, não dei prosseguimento, depois fui embora fazer faculdade fora, né? Eu fiz em Viçosa e parei. Mas sempre aquilo viveu dentro de mim. E aqui em Friburgo veio aquela vontade, né, de voltar, de fazer teatro, na verdade nem voltar porque é muito diferente o hoje com o que eu consegui fazer quando era adolescente, né? E aí fui para a Casa de Artes em 2019 querendo fazer teatro, conheci Jane lá. Não tinha aberto ainda o curso, eu comecei a fazer aula de piano. E aí, no início de março de 2020, quando ia abrir o curso, e eu já estava lá, né, matriculada, entrou a pandemia. E aí acabou, fechou, a gente se distanciou. Reencontrei Jane em dezembro de 2021, quando eu participei de um flash mob de dança no Cadima Shopping, que é a nossa escola de dança
preparou e eu fiquei à frente do flash mob de Natal e Jane foi lá assistir e a gente se reencontrou e eu lembro que eu falei, ai Jane, não consegui fazer teatro, queria tanto. E aí passaram-se uns dias e ela me ligou e me convidou para fazer parte da companhia. Foi um presente assim que eu agradeço demais até hoje. Entrei para a companhia, estou desde o início de 2022, quando foi o espetáculo De Passagem, Isso. que foi o primeiro. Você falou que você é veterinário, você estudou numa das escolas mais famosas de veterinário do Brasil, que é Viçosa, né? Sim, na Sonho Federal de consumo Viçosa. de muita gente, né? Isso. Fala em veterinária, fala em Viçosa, né? Isso. Mas você não disse a sua origem, né? Então, Você nasceu onde? Na verdade, eu nasci em Pirassununga, interior de São Paulo. Paulo. Mas fui para o Rio de Janeiro com 3 anos e fiquei infância, adolescência toda no Rio de Janeiro, na capital. Vinha muito a Friburgo com meus pais, finais de semana. Ou seja, já conhecia Friburgo? Sempre amei. E o que te deu na cabeça de vir para Friburgo? Eu sonhava morar em Friburgo quando eu era criança, É? sonhava. Uma perguntinha, quem nasce em Pirassununga é o quê? Corimbatá. Ui! Corimbatá. Pirassununga é famosa É. pela Força Aérea, né? É, Pela isso. escola de cadete da Isso. Força Aérea, né? Isso. Que era o meu sonho de consumo. Eu não fui para lá porque hoje em dia teria jeito. Na época eu era míope e não podia. Queria ser cadete, mas ser piloto. Mas não podia. Lá era escola mesmo. Cortaram meu barato. Mas que bom, você gostou de vir para Friburgo. E que ótimo que você está fazendo parte dessa vitoriosa companhia, né? Que é uma vitoriosa companhia, né? Isso. Parece que vocês têm um dedo de Midas no bom sentido, né? Que no bom sentido não, no sentido mesmo que vocês transformam, o que vocês fazem transforma a ouro. É que a gente brinca que o Midas, né? Tudo que bota a mão transforma a ouro, bota a mão num sanduíche transforma em ouro e não pode nem comer, né? Mas vocês, até agora, eu não vi de passar, mas eu sei que quem viu gostou muito. Sim. E os outros 2 eu fiquei maravilhado. Tanto é que a promessa eu assisti mais de uma vez. E não assisti Fale-me de Amor mais uma vez, porque vocês não resolveram apresentar ainda. Ainda, né? Ainda. Tá bom. Eduardo, até aqui nós falamos desses 2 grandes espetáculos que eu assisti, A Promessa e Fale-me de Amor. Mas eu não posso deixar de registrar a primeira obra da Companhia de Arte, que foi De Passagem, por sinal onde vocês 2 participaram do elenco, está lá na ficha técnica. Eu não assisti De Passagem, mas foram 3 espetáculos com temática totalmente diferente, né? Sim. 2 eu assisti, são diferentes, e pelo que eu li na ficha técnica De Passagem e com quem eu conversei que assistiu os 3, foram 3, digamos, montagem diferente, né? Litro musical, outra um pouco diferente. Para vocês que atuaram nessas 3 peças, essa pergunta é para os 2. Que marca diferenciada eles deixaram em vocês? Qual foi o personagem preferido de vocês? Não vai me dizer que eu preferi dos 3, não. Vocês devem ter preferido algum deles. Mas que marcas ficaram em você, por exemplo, Isabela? O que essas 3 peças deixaram em você que você destacaria? Então, eu considero, assim, eu vejo como uma evolução, né? Assim, uma subida mesmo, né? Até porque eu não posso considerar que eu já tinha uma experiência em teatro, né, como o Eduardo. Então, eu fiz uns cursinhos quando adolescente, não tinha experiência. Então, eu comecei com Jane, né, com a confiança de Jane, aprendendo, né, desde o De Passagem, e eu vejo assim, né, o que eu venho ganhando? Uma confiança, né, cada vez mais confiança, mais paixão por tudo isso, né, pelo palco, pelo teatro, e muita realização. E sabe? qual foi o personagem que te marcou mais? Que me marcou mais? Que você falou assim, puxa vida, esse é legal, chegou em casa. Eu sei que você deve ter chegado em casa satisfeito com os 3, mas não deve ter te marcado mais, não. Me foi perguntado há pouco aqui qual o programa que marcou mais, né, pela entrevista. Eu lembrei qual foi. Eu acho que a Condessa de Nova Friburgo. Vai ser a Letícia.
Que é o personagem novo. Mas como ele está perguntando agora, né? Não, se você acha que nos ensaios Letícia pode ser o mais marcante, você pode falar isso. Ah, sim. Não, com certeza está sendo, com certeza. Então é um que a gente vai assistir ainda. Mas você já está você já entronizou a Letícia em você. Sim. Sim, é o mais marcante, então, é a Letícia. É porque o público ainda não a conheceu, né? Mas você já conhece. Sim. Então é o mais marcante, sim. Talvez é um que talvez exija mais de você, não será por isso, não? Também. Né? Também. Me parece, pelo que eu li no livro, a gente sabe que é uma adaptação. Sim. Mas que eu li no livro, para mim, deve ser talvez um trabalho dos mais difíceis que eles vão fazer. Jane, ela se superou porque esse livro ele nunca foi encenado no teatro. Nunca ninguém teve a ousadia. Filme e série de TV, né? Já teve a série de TV, na TV Cultura, na TV Manchete. Teve o filme. Embora o filme de 1954, com Cacilda Becker e Jardel Filho, dois fraquíssimos. Dois fraquíssimos. Mas o que acontece, Modesto? O filme, eles brincam muito com a história. Fica muito distante do livro. São os mesmos personagens, mas fica distante. E aí é fácil. Né? Você pegar um livro, que é um livro intenso, são vários personagens que se relacionam, e botar isso, e numa série de televisão até facilita um pouco, porque são vários capítulos. Isso, mas o teatro não chega a 2 horas. Então, você poder botar a essência de um livro no palco, Jane realmente se superou. E a gente segue rigorosamente o que está no livro. É claro que tem muitos personagens do livro que não entram. Não tem como entrar. Não tem como. Não tem como. Mas assim, a essência de cada personagem, os que estão ali, é a mesma que está no livro. Talvez um pouquinho diferente a ordem, como as coisas acontecem, mas a gente foi muito... respeitamos muito o que estava ali na ordem. Mas não foge da pergunta, não. Me diga as marcas que ficaram, os 3 que você fez, e qual foi o personagem que você marcou mais, podendo ser até o Dr. Celso, né? Vamos lá. No De Passagem eu fazia um declamador, né? E então eu declamava poesia. Então isso para quem faz teatro, você poder usar o palco para declamar a poesia é muito bom. Você olhar olho no olho com a plateia, isso é uma delícia. Então eu sou muito grato ao personagem que eu fiz no De Passagem. Armando de Sá Correia. O nome, né? Já o nome é pomposo, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer o Samuel, o português Samuel, que foi, né, aquele que criou a banda Euterpe Friburguense, a capela de Santo Antônio ali na Praça do Suspiro. O Samuel, assim, até hoje tem gente na rua que me chama de Samuel. Samuel, Samuel. E assim, o carinho que eu recebi das pessoas por ter feito Samuel, a honra que foi ter interpretado o Samuel, uma coisa que é um presente que não tem preço. Eu agradeço sempre a Jane, né, por ter tido essa oportunidade. Foi uma coisa... A Modesto comentou ainda agora que a gente foi apresentar na Ilha Fiscal, mas por conta da grandeza que foi essa história. A apresentação da Ilha Fiscal, ali na Baía de Guanabara, tendo como fundo a Baía de Guanabara, naquele espaço extraordinário onde aconteceu o último baile do Império. Não sei se o amigo se lembra. Sim. A peça começa com um baile. Começa com um baile. Né? Então, aquilo foi... 9 de Sabe a data, novembro de 1989. 1889. Foi o último baile na Ilha Fiscal. Isso. E, por fim, o Orion, que foi o personagem, assim, em termos de... Ele é lírico, né? Lírico. E aí, eu acho que de todos eles foi aquele que me deu mais prazer em montar, em construir. Cantava, dançava, fazia as coisas com o corpo. Então, aquilo para mim foi, para a gente que está sempre aprendendo, eu acho que aquela oportunidade também foi ímpar para mim. E o Dr. Celso, que é isso que a gente vai fazer agora, depois eu falo. Tá bom. Bem, você no Samuel tem uma passagem que você fica, eu acho que deve durar uns 2 ou 3 minutos,
que você tem acho que o personagem tem uma crise existencial, ali você deu um show. Obrigado. Ali eu começo a chorar? Ali foi impressionante aquela cena. Você acredita que eu chorei todas as vezes que a gente... A gente está na plateia, ficou impressionado. As pessoas, mas você finge bem que chora. Finge, não. Pois é, aquela ali, o Samuel, você mostrou uma faceta interessantíssima. E o Orion era um lirismo, né? Sábio. Ele, na verdade, o Orion era uma ideia. Né? Ele era uma ideia personificada. Ele levou quem viveu os anos 60, 70. Ele fazia um hippie. Não era bem um hippie, mas ele se vestia como hippie, andarilho. Levou lá para São Francisco, na Califórnia, que foi o grande símbolo, né, do movimento. Né? Depois se degringolou por outras razões. Eduardo, essa pergunta eu deveria fazer a Jane, né? Mas como ela não está, mas eu sei da sua proximidade com ela, o que a levou a escolher Diná Silveira de Queiroz como referência desse novo espetáculo? Essa obra é considerada como um dos marcos da literatura romântica no Brasil do século XX. Mas será que foi somente por essa importância da obra ou ela teve um motivo especial? Você deve saber, que ela deve ter contado para você porque ela escolheu Diná Silveira de Queiroz. A gente tinha vários textos, né? A gente avaliou vários textos para esse ano de 2025. Uns até eram na área da comédia, mas quando a gente pensou na possibilidade de fazer as floradas, a gente não teve dúvida. Mas eu falo mais porque ela focou no Diná Silveira. Por conta do seguinte, não foi nem por conta da Diná, embora a Diná, por si só, já seria um grande motivo. Foi a segunda mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras. Sim, isso aí. É importante até a gente falar uma questão sobre isso. Mas, então, só isso já seria um bom motivo para apresentar esse espetáculo. Mas o que acontece? Esse espetáculo ele é passado numa época muito importante da história do Brasil. A década de 30, não só no Brasil, no mundo inteiro, viveu-se uma grande crise. Né? Teve a crise de 29, foi quando começou a guerra e aconteceu a pandemia da tuberculose. E vejam só, guerra, pandemia, crise. Precisamos voltar em 1939 para falar dessas coisas? Parece que nós estamos falando de coisas de hoje, né? O mundo, se é verdade que se você cuidar da história, você vê que muita coisa no mundo vive por isso se que se estuda história. Então, quando a gente viu a possibilidade de falar dessas questões, mas usando como referência aqueles anos, e acima de tudo foram anos muito elegantes, né? As pessoas elas tinham um refinamento e a gente falou, não, isso tem a cara da nossa companhia, fazer alguma coisa que envolva a cultura, a história, que tenha elegância e, principalmente, a gente trabalha muito com a emoção. Me lembro quando a gente terminou a apresentação da promessa da reinauguração do Teatro Municipal, que a gente desce ao palco para conversar com as pessoas vinham falar com a gente chorando, assim, muito agradecidas por estarem compartilhando aqueles sentimentos. Então, a emoção é uma marca muito forte da companhia e o livro da Diná trabalha com isso. O amor como forma de cura num lugar onde as pessoas estão sofrendo porque estão tratando da tuberculose. O livro se trata disso. Elas se retiram na serra, exploradas na serra, para se tratarem da tuberculose. Muitos não conseguem, outros conseguem. E ali contam os dramas, e por isso a gente decidiu pela a gente tem que lembrar que a trama se passa em Campos do Jordão, que é uma cidade como Friburgo, que também Friburgo é uma cidade que o que aconteceu lá, aconteceu aqui. Isso aí. É muito semelhante. Friburgo, no século XIX, já era um centro, nós tínhamos aqui, né, o famoso... O sanatório naval. As pensões também, as pensões. Ali onde é o Colégio Anchieta, foi antes eu não lembro agora o nome, mas era para tratamento de saúde. Dom Pedro veio tratar ele, a princesa Isabel, no século XIX. E no século XX, nessa época, o sanatório naval, hidroterapia. Carlos Éboli. Isso. Carlos Éboli. Na Nossa das Dores. Na Nossa das Dores também? Na Nossa das Dores. É ali que era o Centro Hidroterápico Carlos Éboli. Isso
foi no meados do século XIX. E o Sanatório Naval veio para cá em 1910, está aí já há mais de 100 anos, e eu lembro que meu pai tinha um comércio ali, a gente atendia o Sanatório Naval, e lá existia aquela história, né? Não pode chegar muito perto ali da área de tratamento, porque são tuberculose. Esse preconceito é retratado muito no livro. É um preconceito que tinha o tuberculoso, era um pária na sociedade, como era um leproso, né? Sim. E tinha que ser afastado, Tinha que né? ser afastado, E ficar em isolamento mesmo. Agora, Isabela, você já é veterana na companhia, né? Três trabalhos lá. Foram trabalhos diferentes. E como é que vocês receberam fazer um quarto trabalho que, para mim, e pelo menos para quem conhece o livro, vai ser diferente dos 3 outros? Eu não sei se vocês assim pensam. Eu penso que é bem diferente. O que eu acredito que eu vou assistir, se Deus quiser, estarei lá no dia 31. Se Deus assim permitindo, eu sempre falo, né? Nós não somos donos do amanhã nosso. Mas como é que vocês conversam entre vocês? Como é que vocês receberam quando o Jânio falou, agora nós vamos fazer Florada na Serra? Eu não sei se vocês já conheciam o livro. Como é que vocês receberam, né? Porque é algo bem diferente que eu penso que seja. Sim, a maioria acho que não conhecia, né? O livro. E Jane, quando apresentou, falou exatamente isso. É totalmente diferente, vai ser muito mais difícil, vai exigir muito mais de cada ator, né, e atriz, porque é um teatro aí interpretativo em que a gente precisa mesmo de emoção, expressão, né, uma história do início ao fim. E todo mundo recebeu super bem, tanto que desde o início tudo fluiu assim tão bem que conseguimos. Na verdade, foi até um desafio, né, que Eduardo lançou da gente estrear no primeiro semestre. Sim. Normalmente a gente leva mais tempo ensaiando. Eu falei, não, vamos acelerar, vamos para poder apresentar mais vezes. E de tanto que fluiu bem, né, que as pessoas aceitaram e foram realmente assim se entregando e já na primeira leitura a gente percebeu que todo mundo se encantou com a história. É uma história muito bonita. Foi bem diferente. Ela botou você e falou assim, agora botou vocês para ler o livro? Ou não? Ela proibiu a gente proibiu? De aprofundar, porque ela tem uma técnica muito interessante. Ela falou, depois vocês leem. A princípio, eu quero que vocês entendam o que cada personagem simboliza na narrativa que a gente está criando. Se você usar o livro como referência para a construção do personagem, sem primeiro saber o que a proposta do teatro está apresentando, você pode se perder. Ela mandou vocês ler o roteiro e acabou. Depois sim. Deixar livro, filme, minissérie para depois, para não influenciar na criação dos personagens. Mas depois a gente não aguenta, né? A curiosidade mata o gato, né? Eu estou falando que eu fico imaginando vocês, que vocês, por exemplo, o Samuel foi um personagem que existiu, foi criado. Fale de Amor também foi um livro. Então tem uma fonte de consulta, né? Mas eu acho interessante esse método dela, né? Até foi engraçado, a menina foi me entrevistar há pouco. Falei assim, Modeste, eu vou passar para você as perguntas. Eu falei, não me passa. Falei assim, você vai me tirar da zona do conforto, porque aí eu vou ficar preocupado em responder a pergunta. Assim, não, você vai fazendo que eu vou respondendo. Se eu não souber, eu não falo que eu não sei. Eu fico imaginando que é uma técnica bem interessante dela. Se vocês leem o livro antes, você vai querer, de repente, interpretar o que você viu no livro. Sim. E às vezes vê o filme, aí você vai tentar imitar. E no teatro. Ainda mais tendo, por exemplo, Cacilda Becker como referência. Aquilo que eu te falei, no filme de 54, a história não é o que está no livro. Bem alegórica. É bem alegórico, então você pode se perder. E tem uma coisa no teatro, o personagem ele tem que vir muito de dentro. Se você começa a querer... Isso acontece na televisão também, esses remakes que fazem, muitas vezes, da maioria das vezes, os atores e as atrizes, eles não querem assistir o que foi feito antes, para que elas não se contaminem com o que está ali. Quando você vê, você está fazendo uma caricatura daquilo que já foi feito. Então, quando aquilo vem de dentro, aquilo ganha uma verdade muito maior.
Bem, quando vocês estiveram aqui, eu falei com vocês que vocês estiveram aqui em setembro, né? Você e a Jane. E vocês, na época, nós estávamos falando sobre Fale de Meu Amor, né? Fale de Meu Amor estreou, acho que em outubro, não foi? Foi. Foi. Foi em outubro. Não sei se foi outubro ou finalzinho de setembro. Foi uma coisa assim. Eu sei que vocês outubro. estiveram antes aqui, do mesmo jeito. Quando ela me mandou a mensagem, foi semana passada, eu falei, ô, Jane, vamos mudar a pauta, porque eu acho interessante falar uns 15 dias antes. Se fala muito antes, a gente esquece. Se fala em cima, a pessoa já marca outra coisa para fazer, assim não. Mas eu lembro que você já me falava naquele dia, não sei se você ou ela, sobre Floradas na Serra. A ideia já existia. Porque se você olhar eu sempre tive a curiosidade de até pegar o programa de setembro. Ontem à noite eu dei uma colinha? Agora a gente está com mania de fazer revisitar, né? É o nome que está na moda, né? Bonito. Eu assisti de novo, né? Nem assisti, eu estava trabalhando, porque eu tenho uma facilidade. Eu trabalho, mas posso ouvir outra coisa que não me atrapalha. Eu estava fazendo outras coisas de trabalho. E botei o som. Eu não vi o programa, eu ouvi. E vocês falaram que já estava... Mas a gente ainda acho que a gente não tinha batido o martelo ainda. Mas você já deu uma falada de Floradas na Serra. Agora, conte como é que está... como é que está o preparativo para a estreia? Como é que foi esse período de ensaio, né? As principais dificuldades, claro, que sempre existe nessa preparação. Como é que está? Isabela. Não, algumas coisas que eu gostaria de comentar aqui, então, né? Fica à vontade. Jane, apesar de não ser friburguense, é uma apaixonada também pela história de Nova Friburgo. Eu sempre falo, né? Quem não nasce aqui se apaixona mais pela cidade que às vezes quem nasce. E especialmente pelos povos colonizadores, e sempre que ela pode, ela faz uma homenagem a alguma colônia, algum povo colonizador. E em Floradas na Serra, estaremos homenageando a Áustria, né? Através da Edelweiss. A música ficou famosa a Noviça Rebelde. E a flor, né? A flor que simboliza o amor eterno, né? A resistência, a coragem. E a Edelweiss, nesse espetáculo, tem um significado que a gente... Deixa para as pessoas que tem um significado do porquê que a gente inseriu a Edelweiss nas Floradas. As pessoas vão se encantar pela Edelweiss. É uma homenagem à colonização austríaca. Mas como é que foram os ensaios? Né? Porque você é veterinária, ele é professor, cada um tem uma função. Cada um tem sua profissão. Você não vive de teatro, né? Porque não dá para viver de teatro em Friburgo, né? E como é que foi esses ensaios, né? Eu imagino que que foram muito mais densos, mais intensos, né? Pode ser que seja apenas uma impressão minha, não tenha sido nada disso, né? Seria interessante falar que nós tivemos assim, conversamos com o Dr. Renato. Sim. A semana passada, né, 2 semanas atrás, tivemos a ilustre presença do Dr. Renato Abirrâmia. O maior conhecedor de pneumologia de Friburgo. Trouxe uma contribuição, assim, importantíssima, né? Conversou com toda a trupe, relatou a experiência toda no combate à tuberculose que ele esteve até naquela época, né? Ele viveu isso. E tudo que a Diná relata e que tem na peça, tudo fidedigno mesmo. Então, ele, né, deu a confirmação, deu várias explicações, né? Explicações médicas do doutor Celso, tem a doutora Ana também na história. Então, assim, foi importantíssima a presença do doutor Renato Abirrâmia. E, além disso, como parte das pesquisas, né, profundas em relação à obra, à época, teve a contribuição também da professora Marta Pereira, que é professora de português e literatura brasileira, também já esteve presente bem no início, né, dos nossos ensaios. Então, tudo como pesquisa, como contribuição. Porque é uma responsabilidade muito grande falar de um tema tão importante, tão denso. A gente não poderia ser um curioso e falar sem ter nenhuma base, sem ter nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Eu achei interessante. Ele saiu daqui, que esse pessoal aqui é danadinho. Ele veio de fazer sinal. Ele podia fazer o sinal, ele foi para lá fazer sinal. Está na hora do intervalo, né? Que ele quis dizer, né? Então vamos para o intervalo, daqui a 2 minutos nós voltamos.
veio também para estudar em Friburgo e começou a jogar futebol. Na minha época, o futebol era habilidade. Eu fico muito feliz quando alguém fala alguma coisa sobre o esporte de Friburgo. Eu chego até a me emocionar. Deram a saída para Zé Pinto, empurraram a bola para ele. Ele mandou, né? Mandou, Luizinho fez assim, né? Abaixou, fez assim, a bola bateu na mão dele e entrou. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Estamos retornando, conversando hoje com Eduardo e Isabela sobre a peça Floradas na Serra, que estreará daqui a cerca de 15 dias lá no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Eu agora vou citar a ficha técnica, para a gente não esquecer ninguém, né? Se corrige. Se tiver errado, aí está lá no site, né, na página da Companhia de Arte, sobre a Floradas na Serra. Direção geral, como podia deixar de ser, Janairão. Assistente de produção, Tininha Nagato. Sim. Coordenação musical, Agnes de Souza, que é um esplendor de cantor, né? Estará lá cantando. Está lá. E atuando. No piano, meu querido... Dessa vez ele vai estar atuando também. Vai estar atuando também? Também. Não é só um grande cantor. Vai atuar também, né? Também. No piano, meu querido irmão e amigo, Filipe Gotivai, o Fio, né, Fio? Um abração, Fio. Espetáculo. Direção de cena, quem é? Sou eu. Eduardo Ramos, que parece que foi o diretor de cena de todas as peças, né? Na verdade, dessa vez a Jane oficializou um pouquinho isso. Ela falou, Eduardo, a gente tinha um período menor para apresentar a peça. Ela falou, que logo no começo, Jane, a gente tem que apresentar essa peça para o começo do ano, Acabou que nem é tão no começo do ano. Ela falou, tá, mas aí você vai ter que me ajudar. Aí eu falei, tá, eu ajudo. E aí eu fico na direção de cena, assim, mas a direção é dela. Aí eu só procuro ajudar na montagem das cenas que acontecem, mais para cá, fala mais desse jeito, procura agir de uma determinada maneira. Então, por isso que eu estou como diretor de cena. Eu acho isso lindo. Vivi para... Você gosta? Sou um diretor de cena. Ah, que legal. O roteiro adaptado é da própria Jane, né? Sim, muito bem adaptado. Jane adaptou o roteiro. E agora sim, o figurino Virgílio Santos que você estava citando, né? O que tem de especial o figurino aí? O figurino vocês vão ver. Está belíssimo, como não podia deixar de ser, né? Vindo de Virgílio. E como o Eduardo falou, foi uma época de muita elegância, né? A época que Paris estava na moda, né? Sim. Nossa. Embora, assim, a Europa estava entrando em guerra. Estava entrando em guerra. Então, assim, mas eles não perderam a elegância, mesmo naqueles períodos. A verdade é que aquela guerra foi uma guerra anunciada desde 1900. Ela começou na Primeira Grande Guerra, com o Tratado de Versalhes, que foi uma covardia que se fez com o povo alemão. Muita gente fica perguntando por que aceitaram Hitler. Porque botaram o povo alemão de 4. E eles, o primeiro que veio falar o Salvador da Pátria que apareceu, eles embarcaram na canoa. Mas a história mostra, né, que a França, os movimentos, invasão daqui, dali, a França meio alienada, né, achando que estava tanto certo. É que havia um acordo, né, da invasão da Alemanha sem
destruir nada de Paris. Então. Paris ficou intacto. Ficou intacto. Tanto é que o Hitler passa lá triunfante na Torre Eiffel intacto. Vamos falar agora do elenco. Eu também anotei para não esquecer ninguém. Adriane Steduto, se eu falar o nome errado, você me corrige. Agnes Souza, Aline Dantas, está em ordem alfabética, como está lá na ficha técnica, mas eu acho que tem que ser mesmo. Aline Bergamo, Ana Beatriz Pires, Eduardo Ramos Júnior, né? Então, Júnior, né? Helena Fragoso, Isabela Ciniela Araújo, Jorge Coelho, Josane Oliveira, Leonardo Couto, Marga Fará, Marta Coelho, Maísa Borde, Mirelle Batista e Rebeca Lira. Se você observar as fichas técnicas dos outros, né? Você vê que muita gente participou dos 4. A gente mantém uma companhia de continuidade. Isso. Entrou um ou outro, saiu um ou outro do espetáculo. Enfim, aí eu fico perguntando, a gente sabe que a peça no dia, né, é torcer para tudo dar certo, mas você ensaiar, né, é uma convivência de um grupo que já vem junto há praticamente quase 4 anos. Como é que ele dá? A gente está falando é um grupo de pelo menos umas 15 pessoas, ou 15 ou 20. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Chegam lá e para isso ter harmonia, que a gente sabe que nós não somos seres muito harmônicos no nosso dia a dia, né? Como é que é isso, hein, Isabel? Assim, todo grupo tem, né, as suas diferenças, as suas opiniões diferentes, mas eu não acredito assim, que a gente tenha, em relação a outros grupos, nada muito assim, diferente nesse sentido, não. O que talvez atrapalhe mais a gente ela é veterinária, eu sou professora, outra é dentista, outro trabalha. Então, assim, a gente conciliar isso tudo, né, para poder ensaiar, para a gente estar inteiro ali, todos nós, isso é que eu acho que é o mais difícil. Porque a gente faz um trabalho, Modesto, até pelo que o amigo já viu, a gente leva muito a sério. Muito a sério. Não é um teatrinho amador. A gente faz uma coisa... Eu falei ainda agora da Academia Brasileira de Letras, e eu faço questão da gente falar aqui. Nós recebemos um convite, né, já está consolidado esse convite, da gente se apresentar ao final de uma plenária da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Então, para a gente conseguir uma coisa como essa, é porque a gente levou muito a sério, é porque cada um de nós se redescobriu, aprendeu, correu atrás das dificuldades que tínhamos. Então, eu falo muito isso, sabe por quê, Modesto? Porque a gente tem a síndrome, nós do interior temos assim, a síndrome do vira-lata. A gente acha que tudo que é de fora é que é melhor, tudo que vem de fora é melhor do que o que se faz aqui, e tem muita gente boa aqui dentro. Nessa peça tem esse personagem assim que as coisas giram mais em torno dele, Isabela? Ou seja, não um personagem central, mas alguém que tenha mais cenas, que participa mais. É a narrativa da Elza, né? Porque, assim, na verdade, em relação às cenas, todo mundo, né, tem bastante atuação, bastante... e a história se passa, se inicia... Até onde a gente pode falar também. Não está com medo de dar o spoiler. O que a gente pode dizer é assim, que o livro ele é conta o ponto de vista de uma das moças que vai para Campos do Jordão se tratar, que é a Elza. Então é como se fosse um diário, ela contando a experiência que ela teve lá. No espetáculo, no teatro, a gente respeita isso, mas a gente pulveriza um pouquinho a importância de cada um. Ou seja, então tem várias histórias que acontecem paralelamente. Histórias paralelas. É claro que existem pessoas que participam mais, outras participam menos, mas não tem aquele personagem central, isso? Como nas outras. Tem um núcleo, né? Que foi o núcleo que saiu do livro para o núcleo principal. Vamos lá matar a curiosidade no dia 31, né? Isso.
A parte musical, Eduardo, em A Promessa e Fale de Amor foram destaques, né? E a gente sabe que o que a gente pode esperar com relação à parte musical numa narrativa de um romance, né? A gente, na Promessa, a gente sabia que tanto entra triunfante lá, a banda Euterpe Friburguense. A Florada Acesso não vai acontecer nada parecido, eu acredito. Mas tem música. Como é que a música está inserida nessa peça? Você comentou aí do nosso amigo Felipe, que é quem vai dar o tom das músicas, que vai ficar no piano. E não é uma peça musical, mas tem músicas. Então, que ela não é uma peça musical. Não, quem não. vai chegar lá achar que vai sair cantando. Como eu assisti essa semana passada, por sinal, um outro grande espetáculo, O Homem da Montanha. Exatamente. A gente acabou de falar que existem grandes pessoas Nossa Senhora. aqui na cidade fazendo grandes coisas, está aí um grande exemplo. As músicas, elas... A intenção delas é fazer com que as pessoas se sintam assim, entendendo aquele momento do mundo, do Brasil. Então, são músicas mais melancólicas, românticas. Não é como na Promessa, em que tinha a banda. Coisa ufanista. Não, é justamente o oposto. Você não vai ter nada É uma disso. coisa mais introspectiva. São cenas românticas. Só lembrando, vocês falaram em Edelweiss, é uma linda música. Sim. Mas muita gente não sabe. Isso aí só quem é veterano lá da Sociedade Esportiva Friburguense sabe que o bolão na CEP ele foi, uma época, um catalisador muito grande de jogadores de bolão. E lá tem um grupo que foi fundado há quase 100 anos. O nome dele é Edelweiss. O nome do grupo? Desse grupo de bolão chama-se Edelweiss. Olha, eu não acho que seria um nome que eu pensaria para um grupo de bolão. Pois é, mas tem. O grupo de bolão parece que é o mais antigo grupo de... Porque a Sociedade Esportiva foi um grupo fundado por alemães para a colônia alemã. Foi fundado em 20 de junho de 1921, é um clube há mais de centenário. Eu sei porque eu participei da Vida da CEP há muitos anos, fui inclusive presidente lá. E esse grupo é um grupo antigo, é Edelweiss. E eu sempre tinha uma curiosidade de saber o que era Edelweiss. No dia que eu descobri que era uma flor que nasce nos Alpes da Suíça, da Áustria, né? E depois ficou eternizado num dos filmes mais bonitos que eu assisti. A Noviça Rebelde, já assisti não sei quantas vezes aquele filme. Não há como não começar a ver esse filme e ver até o final. Não tem Às vezes está passando na televisão, vou ver uma cena. Não, fico até... Quando você vê, você viu o filme todo. Esse foi o filme da minha infância. Claro, nossa, eu assistia criança. Todo dia queria ver. Todo dia. Isso aí foi o primeiro... Eu sou fulaninha, né? Assisti no Eldorado. Saudoso Eldorado, E aqui em Nova Friburgo tem um condomínio chamado Edelweiss, né? Tem. Ali pelo Alto das Braunas. Isso aí é coisa do Dr. Heródoto Mendes de Mello, da Sotec. É bem o estilo dele. Bem o estilo dele, né? Bem, agora vamos chegando já nos nossos 10 minutos finais. Vamos falar da estreia. Florada na Serra, 31 de maio próximo. Agora vocês vão falar de detalhes. Horário? 19 horas. 19 horas. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Simpla. E você perguntar, só pela Simpla que está vendendo? Dessa vez a gente decidiu fazer desse jeito, é uma experiência. E acho que está dando certo. Eu comprei para assistir O Homem da Montanha pela Simpla. Também, né? Cheguei lá, não sei se vai ser assim, cheguei lá com... Eles emitem um papel desse tamanho. Isso. Essa pode ser pelo celular. Pode ser pelo celular. O grande problema do aplicativo, sabe o que é? É você no dia dar uma zebra qualquer. A bateria. Não, o sinal da internet às vezes não está muito bom, ainda mais. Então eu peguei logo o papelão, imprimir, né? cheguei lá aqui, ó, tá aqui. Eu sou assim também. Eu prefiro também. Sou analógico. Não, eu sei que a internet, quando ela dá problema, né? Então, por exemplo, esse dia mesmo eu fui com um amigo aí tomar um café, ele resolveu pagar por aproximação do aplicativo. Eu estava falando de jeito nenhum, ele ficou com aquela cara, mas deixa eu pagar que depois eu te pago. Porque ele me convidou a tomar um café e ele disse que ia pagar. Eu paguei para ele. Mas também eu paguei de forma mais arcaica, não forma do dinheiro. Né? Mas é possível também tirar um print da tela. Foi que a Simpla permite você imprimir. Permite.
Permite Mas pode ser imprimir. também tirar um print. e no Se dia- quem quiser mostrar o Aí celular não precisa sem depender internet. de internet, né? Eu sei disso. O valor do ingresso, 80 inteira, 40 meia. vocês vão vender no dia bilheteria? Veja bem, a gente acredita que até o dia da estreia Já esgotou, né? já esgotou. Normalmente esgotam, né? Os nos outros espetáculos de Johnny, vocês, Todas as esgotou. vezes. É. Então a gente não tem muito essa expectativa, não. Se por acaso isso acontecer, de ter lugar ali, a gente pode até vender. Porque lá Mas é tem- importante. Aliás, Modesto, você me perdoa pedir aqui esse espaço para falar sobre isso, porque das outras vezes, sempre, quando chegava perto da estreia, começavam as pessoas a ligar para mim, para os outros. Eu não estou conseguindo, acho que acabou. E acaba. Porque aquilo lá tem, por normas legais, Não podemos botar tem mais gente. um número limitado, são 500 e acho que 60 ou 66. E agora os 560 bombeiros limitaram mais ainda. Vocês vão ver lá no dia que vão ter cadeiras que vão estar vazias, mas não é porque ninguém comprou, não quis comprar, é porque os bombeiros limitaram o teatro, que não pode usar determinados lugares. Não me pergunte assim qual é o Eu sei, porquê mas é que norma isso legal. E então, assim, para as pessoas que querem garantir o seu ingresso, fica aqui a dica. Cadê a câmera? Qual câmera que eu olho? Essa aqui? Aqui, essa aí. Aqui, ó. Comprem antes. Tá? Eu estou falando isso porque se chegar para comprar muito em cima, não adianta ligar para a Isabela. Não vai pra ter mim. jeitinho. Não pode. Tem A como. gente não E tem... sempre, todos os espetáculos, sempre, infelizmente, fica... Né? Gente sempre de ficaram fora. pessoas do lado de fora, em fila, diria que não conseguiram. Eu diria que felizmente, senão vocês Infelizmente, Tem um lado bom. infelizmente para quem está ali, mas né, para quem compra antes não vai passar por isso, não tem esse risco. Existe um ditado antigo que fala o seguinte: quem chega cedo quem chega primeiro na água bebe água limpa. Quem chega depois bebe água suja. Infelizmente, no brasileiro, nós costumamos deixar tudo para a última Tudo hora. para a última hora. Você pois tenta é. fazer isso, por exemplo, na famosa Broadway. Tem peças lá que você tem que comprar com antecedência de meses. Senão você não entra. Modesto, vale a pena dizer o seguinte, que às vezes isso acaba acontecendo, porque as pessoas pensam, vão haver outras apresentações. A gente tem até a ideia de fazer outras apresentações também depois. Tem convites para cidades aqui do interior do estado. Conforme a gente falou, tem um convite lá da isso já está, não é só um convite, já está certo. 6 de novembro. 6 de novembro já vai apresentar lá na academia. Aliás, todos estão convidados, lá é aberto, não é necessário que seja um imortal, até porque são poucos imortais. Se as pessoas não quiserem nos assistir, quem sabe encontram Fernanda Montenegro lá. Né? Mas, assim, como a gente não tem certeza de datas, é importante que as pessoas que querem assistir comprem lá. Vai valer a pena, vai por mim. Eu vou fazer o que vocês estão falando. Vou entrar na Simpla, talvez ainda hoje, que eu quero, se Deus assim permitir, estar lá dia 31. Eu me puno porque perdi de passagem, porque, sinceramente, quando passou de passagem, eu não levei muito a sério. Depois, quando veio a promessa, alguém falou, Modesto, esse pessoal faz um trabalho de excelência. Eu falei, vamos levar no programa, que eu sempre acreditei muito na Jane. E quem viu a promessa se encanta por qualquer coisa que vocês fazem, né? Quando eu falo coisa no bom sentido. Fale de amor, foi uma surpresa maravilhosa. Eu tenho certeza que a gente vai ficar encantado com um trabalho diferente, né? A gente está nos últimos 5 minutos, né? Mas, de certa forma, vocês já responderam. A expectativa de vocês para a estreia de Floradas na Serra, em relação ao público, em relação ao trabalho que vocês fizeram, o que vocês vão apresentar. Vocês têm 2 minutos cada um para falar a expectativa. Vamos lá, Isabela, qual é a expectativa sua? Bom, eu já estou assim, doida que chegue essa estreia. A expectativa é a melhor possível. Expectativa de um espetáculo maravilhoso, belíssimo, tá? Que vai emocionar, vai encantar. E olhando... Casa lotada, como sempre tem sido, né? Porque realmente quem conhece, quem assistiu os outros espetáculos de Jane Airão sabe que são todos muito envolventes, belíssimos, né? São narrativas ou histórias o que quer que seja, né? Assim, me fugiu a palavra aqui, do tipo de espetáculo, né? E
Então, assim, minha expectativa é que a gente realmente possa entregar um espetáculo inesquecível. Eduardo? Você comentou da promessa, que te deixou impactado. Modesto, assim, eu acredito que a gente tem em mãos aqui uma história, um espetáculo que está ainda num patamar maior do que a promessa. Mas fala de Meu Amor, eu saí também do teatro encantado. E acima também do Fale de Amor. Eu acho, embora teatro é uma coisa muito estranha. Eu estava conversando com uma amiga minha que é produtora de cinema, eu estava conversando com ela. O cinema, você tem um certo controle sobre o que vai acontecer no dia que for projetado lá na tela. O teatro é diferente. A química que rola ali na hora é uma coisa que a gente não tem muito controle, né? Mas eu tenho uma expectativa de que as pessoas vão se emocionar muito, porque é uma história muito bonita, o que a gente preparou tá assim, a gente está muito orgulhoso e feliz. Tempo da peça, qual é? Acredito que 1h30, 1h40. 1h30. É a média hoje, né? Hoje, se passar muito disso, o pessoal... O Fale foi maior. Foi maior, mas essa a gente resolveu fazer um pouco mais condensado. Tá bom, a gente está chegando ao final. Eu esqueço o nome dele. Marcos, obrigado, tá? Pelo você estar me ajudando. Obrigado, Marcos. Olha, Durva, quanto tempo você não faz um programa comigo, hein? Desde 2019. 5, 6 anos, hein? Que bom ver você aqui. Tá? Durva, ele tem um defeito grave, ele é um flamenguista cansado, mas fazer o quê, né? Defeito bom. Não, nem fala alguma falha no DNA dele, mas eu espero que tenha passado para sua filha esse... Flamenguista doente, tá? Meu Deus do céu. Então o DNA continua ruim. Mas enfim, obrigado, Durva, por você estar aqui. Agradeço a vocês. Rapidamente, uma boa noite a vocês. Pode se dar seu boa noite. Boa noite a todos. Esperamos vê-los no dia 31 de maio, às 19 horas, no Teatro Laércio Rangel Ventura, para apreciar e se encantar com Floradas na Serra. Eduardo. Boa noite. Plataforma Simpla, né? Os ingressos estão lá. E divulguem, nos ajudem. É sempre muito importante. Mais uma vez, Modesto, muito obrigado. Como eu falei no início do programa, como isso nos auxilia e como é uma honra participar desse espaço que você tem. Bem, eu agradeço a Janairão, primeiro, a querida Janairão, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que ela faz. Friburgo tem essas pessoas maravilhosas. O trabalho do Eduardo, ele é professor, eu diria que ele é um ator-professor, não é professor-ator, não. Ele é um ator, o trabalho dele é realmente marcante. Você que disse que não sabia fazer teatro, não fazia teatro desde a adolescência, se você está com a Jane fazendo a 4ª peça, que você tem valor, tá? Então, obrigado por vocês terem vindo, tá? Brilhantar o programa. E obrigado a vocês que estão do outro lado da telinha, que é a razão maior do programa. E olha, também façam como eu vou fazer. Hoje, ainda mesmo, eu vou dar um jeito de entrar lá no Simpla de que meu ingresso para não perder. São 500 e poucos lugares, não são mais do que isso, não. E eles disseram mesmo que não existe previsão para os próximos dias, pelo menos a montanha ficou 9 vezes, vocês não vão ficar, vocês agora serão a pé um dia só. Espero que volte, né? Como foi a promessa. Acho que a gente volta. Mas sem promessa, né? Sim. Tá bom? Trocadilho. Um trocadilho infame, mas é. Boa noite a todos, um beijo no coração de vocês, se Deus quiser, até a próxima semana. Inspirado no livro homônimo da consagrada escritora Diná Silveira de Queiroz, a Companhia de Arte Jane Airão traz aos palcos o seu novo espetáculo, Floradas na Serra. Dia 31 de maio, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura.